Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 15 de setembro de 2023, minha gente. O último dia que eu tô aqui em João Pessoa, cada hora eu tô filmando de um lugar para vocês aqui, vocês estão vendo, né? Mas isso é a correria. Mas de qualquer forma, peço perdão por não ter deixado o vídeo de ontem para vocês. Ontem foi o dia mais cheio por aqui, resolvendo bastante coisa, mas assim, o objetivo da viagem foi cumprido com sucesso, graças a Deus. E hoje eu vou fazer um vídeo cobrindo a movimentação de ontem também, como eu prometi para uma pessoa do meu Instagram que tinha me pedido. Ok? Bom, então antes de começarmos, já peço de antemão, para quem gosta do conteúdo, deixa o like já nesse vídeo, para vocês não se esquecerem. E vamos então para a agenda do fechamento da semana, minha gente. Eu vou colocar o material aqui para vocês. Bom, vamos lá. Essa semana tivemos o nosso Ibov dando show, né? A gente fechando aí com quase 3% de alta semana, né? Mas se vocês olharem esse mesmo slide já explica muita coisa, né? Desses 3% de alta. O S&P, a Bolsa dos Estados Unidos, ela fecha praticamente no 0 a 0. Ela oscilou para cima, oscilou para baixo. Eu sempre falo com o pessoal para, na medida do possível, todos os dias, eu faço esse exercício todos os dias, dê um zoom out, né? Dê um zoom out do dia. A gente que opera intraday, a gente às vezes foca demais no que aconteceu na movimentação, no percentual dentro do dia, mas se você der um zoom out, você vê que as coisas se clareiam e parecem menos intensas do que de fato são dentro do próprio dia. Então, o S&P, por exemplo, fechou no 0 a 0, praticamente, né? A Bolsa da Europa fecha com 1,39, desculpa, de alta, e o Xangai Composto, a Bolsa da China, dentro da estabilidade também completamente no 0 a 0, ok? Antes de falar do dólar aqui, eu primeiro vou pedir para vocês darem uma olhada em commodities essa semana, né, gente? Eu sempre trago aqui para vocês o minério e o petróleo. Bom, praticamente todos dois com mais de 4% de alta. E isso, por isso que eu falei que esse próprio slide aqui, ele explica muito do que aconteceu com a nossa bolsa. A nossa bolsa, ela é basicamente minério, petróleo e bancos, tá? Minério, 4% de alta. Petróleo, 4% de alta. Bancos, tivemos aí a retirada da urgência do projeto da de juros sobre capital próprio, que acabou animando os bancos aí, e a gente vai falar sobre isso já já. Então, assim, basicamente esse slide explica todo o Ibovespa, tá? Indo agora para o dólar, minha gente, vocês podem ver que tanto aqui no Brasil quanto no México, o dólar cai consideravelmente, e na cesta DXY lá, que tem principalmente a Europa como um peso relevante da composição, fecha levemente positiva. Ok? Mas tivemos uma movimentação de dólar fraco durante toda esta semana nos emergentes. Ok? Bom, vamos continuar aqui, vamos dar um zoom na semana para o Ibov e para o dólar. Ok? Sim, só relembrando aqui, né, eu não tinha falado com vocês sobre o petróleo. Bom, o minério, ele tem se animado, assim, vamos lá. O minério tem se animado com os pequenos estímulos que a China tem feito, e nós vamos falar sobre isso já já, mas eu vou ser bastante sincera para vocês, minha gente. Tem muito analista especialista nessa commodity, que realmente não entende tanto essa movimentação tão relevante, tão grande, assim, do minério de ferro, dado que é uma commodity que se estimula muito mais com a movimentação da China, que não tem acontecido tanto assim, tá? Eu vi uma palestra de um especialista essa semana em commodities de um modo geral, e especificamente sobre o minério, ele comenta muito da reposição de estoque do petróleo pela China, e aí ele discorre todo um assunto sobre isso, é bem interessante o vídeo dele, mas ainda assim é um estoque que está sendo reposto, mas que a China vai precisar de se reaquecer para poder se animar mais em relação aos commodities. De qualquer forma, o fato de termos o minério de ferro tão forte corrobora para a alta, por exemplo, da nossa Vale aqui, que tem um peso significativo no nosso Ibov, ok? Mas vamos lá. Vamos falar sobre a semana. Eu falei do minério e não falei do petróleo. E do petróleo, especificamente, essa alta desta semana é proveniente dos relatórios da OPEP e da Agência Internacional de Energia, que prevê uma demanda maior do que a oferta, principalmente a fraca oferta, né, proveniente aí da extensão dos cortes de produção de petróleo, tanto pela Arábia Saudita quanto pela Rússia. Então, elas anunciaram os cortes na semana passada, e nesta semana, nos relatórios, tanto da OPEP quanto da Agência Internacional de Energia, há preocupações de déficit de oferta no mercado. O relatório da OPEP, inclusive, traz números aí de déficit de 3,3 milhões de barris por dia no quarto trimestre. E caso tenhamos uma Ásia se reaquecendo, especialmente a China aí, isso pode ser de fato um problema, e há quem diga que o barril de petróleo pode chegar a $100 novamente, por conta disso, ok? Bom, mas aí a gente vai acompanhando. Agora sim, indo para uma análise aí da nossa bolsa, vale lembrar de novo, nesse slide aqui eu sempre trago o mês, para a gente ter uma noção do mês, e no quadradinho amarelo é a semana. Então, como é que a gente está no mês do Ibov e do dólar, e como é que a gente está na semana, ok? Então, vamos lá.
A gente começa a semana aí com alguns anúncios pequenos de estímulos da China que animaram as commodities, tá? Na segunda-feira a gente tem commodities mais animadas. E a questão sobre a notícia, né, sobre a retirada da urgência do projeto lá de Brasília, da aprovação do projeto de juros sobre capital próprio. Eu expliquei para vocês essa semana, mas basicamente era um tema que prejudicava principalmente os bancos, tá? E na medida em que a urgência dele é tirada, a chance de se entrar em votação é pequena. Isso aconteceu, inclusive, no governo passado, em que esse tema veio à tona e, no final das contas, não passou, o lobby é grande, né? E, afinal de contas, acabou não passando no Congresso, nem foi pautado, e ficou por isso mesmo e tal, e foi esquecido. E a expectativa é que isso aconteça de novo, e isso anima os bancos já na segunda-feira. Então, tivemos na segunda-feira um cenário de commodities positivas, ok? E um cenário e uma notícia boa para bancos. Isso fez com que a nossa semana já começasse com a bolsa positiva. Bolsa essa que tinha caído um monte aqui, né? Como vocês podem ver nos primeiros dias deste mês, a nossa bolsa realizou consideravelmente. Ok? Mas ela ganha tração de novo essa semana, começando pela segunda-feira, pelo que eu expliquei aqui para vocês. Quando é na terça-feira, a gente tem o nosso IPCA aqui do Brasil. E ele veio menor do que o mercado esperava, e o IPCA núcleo e os serviços ainda veio melhor ainda do que o mercado esperava. Então foi uma soma de notícias boas na terça-feira que corroborou para a nossa bolsa se manter no positivo. Quando a gente olha na terça-feira aqui, o nosso dólar também fecha no positivo. Por quê, minha gente? Porque se a gente tem uma inflação menor do que o mercado esperava, principalmente núcleo e serviços, há quem começou já a especular cortes mais agressivos de juros pelo Banco Central brasileiro, e isso acelera o diferencial de juros que nós temos atualmente, e isso torna o carry trade menos atrativo. Tornando o carry trade menos atrativo, o que acontece com o dólar? Sobe. Então, no cenário atual, que isso muda, no cenário atual, dados fracos de inflação do Brasil significam, de um modo geral, que o dólar responde subindo, tá? Por enquanto, isso muda com o tempo, tá? As análises macroeconômicas têm que ser feitas retrato a retrato da situação do país e tal, e etc. Mas neste momento é isso, né? Então nós tivemos a bolsa comemorando o IPCA fraco e o dólar subindo com o IPCA fraco também, na terça-feira, ok? Quarta-feira tivemos aí o drive da semana nos Estados Unidos, que foi o CPI americano. E o CPI, ele traz dados mistos, né? Ele vem, se a gente olha no Investing, ele vem com um valor mais alto, apesar de que a variação foi na segunda casa decimal. Mas quando a gente olha, por exemplo, inflação de moradia caiu, quando a gente olha serviços andou de lado, mas está num patamar mais baixo, mas ainda assim é uma inflação pegajosa. Enfim, dados fracos, mas dados mistos, desculpa, mas dados que não foram suficientes para mudar a percepção do mercado em relação à próxima reunião de política monetária e as outras duas reuniões ainda esse ano lá nos Estados Unidos. Então, eu estava olhando aqui o site da CME sobre a expectativa do mercado e subiu para 99% praticamente essa semana. 99% a chance de manter os juros na reunião da semana que vem lá dos Estados Unidos. Na reunião de novembro, a expectativa do mercado de manter os juros estáveis subiu para 73%. Lembrando que esse número era aí aproximadamente 61%, tá? Então, assim, o mercado acredita um pouco mais fortemente na manutenção dos juros, inclusive na reunião de novembro, não só na de setembro. E quando a gente olha a reunião de dezembro, sobe para 61% a expectativa do mercado de também manutenção de juros. Tá? Lembrando que esse número era algo próximo de 50, né? Um pouquinho maior do que 50. Então, o que acontece? Os dados dessa semana, eles trouxeram uma animosidade maior para o mercado em acreditar que não vai ter mais aumento de juros nos Estados Unidos. Ok? Bom, então esses dados confusos na quarta-feira trouxe uma estabilidade da bolsa no mundo, tá? Nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil a gente chega a bater praticamente mais de 1% de alta, mas devolve tudo. Lembrando que foi um dia técnico de vencimento de opções da nossa bolsa, ok? E o CPI nos Estados Unidos não surpreendendo nem para cima nem para baixo e corroborando aí com o mercado achando que não vai ter mais uma alta de juros nos Estados Unidos, faz com que, de novo, se a gente não tem o aumento de juros nos Estados Unidos, é o pensamento contrário do IPCA no dia anterior. Se a gente não tem o aumento de juros nos Estados Unidos, os Estados Unidos, se ele tivesse um aumento de juros, ele ficaria mais atrativo para o dinheiro sair dos emergentes e entrar nos Estados Unidos, porque você investe, por exemplo, na renda fixa dos Estados Unidos. Na medida em que eu não vou ter um aumento de juros por lá, esse dinheiro, teoricamente, não sai daqui, não precisa sair daqui para ir para um investimento mais atrativo de lá. Não sei se vocês entenderam o raciocínio, foi explicar de uma maneira mais simplista aqui para vocês entenderem, mas é isso que faz com que o nosso dólar fique no negativo também, né? Na quarta-feira, tá? Bom,
Quinta-feira, que foi ontem, que eu não fiz o resumão, nós tivemos aí a decisão de juros. Vamos aos pontos, né? Primeiro de tudo, nós tivemos commodities muito positivas, porque a China anunciou um corte de compulsório de 25 bips para os bancos de lá. O que significa isso, minha gente? Para controlar, isso é mais uma ferramenta de política monetária. Eu explico isso no vídeo de política monetária. Isso é mais uma ferramenta. Uma coisa que o Banco Central pode fazer é subir os juros para controlar a inflação ou diminuir os juros para estimular a economia. E uma outra forma é cortar compulsório. O que é isso? Os bancos de um país, por exemplo, os bancos aqui do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, não sei o quê, os bancos aqui do Brasil, eles têm que, o Banco Central fala assim, olha, vocês têm que guardar uma reserva de X mil reais lá, para que numa catástrofe, numa emergência, numa crise, num colapso, vocês tenham esse dinheiro. Porque se o Banco Central não obriga os bancos a guardar esse dinheiro, a ter essa reserva obrigatória, compulsória, os bancos vão usar esse dinheiro para se alavancar, para fazer mais dinheiro, vão trabalhar em cima desse dinheiro. Na medida em que o Banco Central ele fala, olha, este valor aqui você é obrigado a deixar guardadinho, no caso de uma crise, uma necessidade. Tá? Isso é chamado de compulsório. Quando você diminui esse compulsório dos bancos, essa obrigatoriedade dos bancos, eles vão pegar esse valor e vão jogar no mercado, fazer empréstimo para as pessoas, né? Vão trabalhar esse dinheiro, gerar esse dinheiro na economia. Né? Se você aumenta o compulsório, aí os bancos têm que fazer menos empréstimos. Eles vão ter menos dinheiro aí para trabalhar. Mas não necessariamente só empréstimo, né? Mas eles vão ter menos dinheiro para trabalhar na economia. Então, reduzir o compulsório dos bancos estimula a economia, já que os bancos vão poder trabalhar mais esse dinheiro junto da sociedade. Ok? Então, quando a China, ela anuncia, na madrugada de quarta para quinta, ela anunciou esse corte de compulsório, isso animou as bolsas por lá. Ok? E fez com que as commodities ficassem no negativo. No positivo. E de novo, commodities no positivo, nossa bolsa é basicamente commodities. Tá? Então, por isso que eu tô falando isso aqui pra vocês. Então, tivemos a decisão de juros na Europa, tá? Lá na Europa, minha gente, houve um aumento de 0,25 bips na taxa de juros deles. E isso inicialmente deu uma estressada no mercado, tá? Só que o que acontece? O mercado interpretou que tanto o comunicado da reunião de política monetária deles, quanto a fala da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deram a entender que eles chegaram no juros terminal. Ela não fala isso claramente, mas o mercado entendeu isso. Que eles aumentaram agora e pum, chegaram no juros terminal. A notícia de que o Banco Central Europeu chegou no seu juros terminal sobrepôs o aumento de juros. Essa foi a movimentação. Entendem? Então, se nós temos toda a Europa chegando no fim no limite de juros por lá, da alta de juros por lá, agora a especulação é por quanto tempo esse juros vai ter que ficar alto para conseguir controlar a inflação e depois o ciclo de queda por lá. Então, vamos lá, vamos pensar aqui no Brasil, a gente como Brasil olhando para isso. Nós temos um grande parceiro comercial que é a Europa, é um parceiro comercial grande do Brasil, chegando no seu teto. Se ele chegou, é outros 500, mas foi isso que o mercado interpretou. Mas chegando no seu teto de juros, e agora daqui mantém para depois cair, se a inflação for controlada. Né? Então, assim, uma economia que já está meio capenga, né? Porque os indicadores de atividade na Europa estão fracos, a inflação continua pegajosa, né? E o Banco Central continua tentando desaquecer e desacelerar essa economia para controlar a inflação. Mas agora a gente tem um parceiro comercial que aparentemente não vai forçar um aumento de juros por lá para desaquecer a economia. Então, isto é positivo no olhar de mercado. Entenderam? E neste caso, isso corrobora para a animosidade das bolsas e a queda do dólar. Por isso que, inclusive, quando saiu a decisão de política monetária por lá, as bolsas da Europa, elas ficaram bem negativas, e depois, logo em seguida, elas positivaram na medida que... E fecharam no positivo nesse dia, né? Porque, geralmente, quando você sobe os juros, as bolsas caem. Só que eles subiram os juros e o mercado falou, acabou, aqui acabou. Aqui acabou, e aí as bolsas acabaram comemorando isso. Ok? Então, aí a gente tem mais um cenário de dólar em queda nos emergentes, Brasil surfou a onda, e bolsas positivas, tá? E no dia de hoje, a gente tem dados dos Estados Unidos de... produção industrial, expectativa de inflação de Michigan e tal, esses dados todos vieram fortes. Tá dando um balde de água fria nas bolsas aí que estavam um pouco empolgadas demais, né? E aí acabou dando uma realizada nessa alta, inclusive colocando o S&P, como eu mostrei pra vocês lá no 0 a 0. Ok? Então, assim, as grandes movimentações dessa semana foi isso que eu expliquei pra vocês. Então, nós tivemos, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, um corte de compulsório na China. Sim, de ontem pra hoje tivemos dados na China, vários dados, e eles todos vieram bons. Vendas no varejo veio bom, produção industrial veio boa, a taxa de desemprego caiu. Então, nós finalmente estamos vendo dados mais positivos, mais animadores lá na China de ontem para hoje,
tá? Esses saíram na madrugada, não comentei com vocês. Nos Estados Unidos tivemos o CPI que veio confuso, né? Veio misto, eu comentei com vocês. Dados de atividade essa semana mostraram força, mas não o suficiente para mudar a perspectiva do mercado, tá? Porque se os dados de atividade vêm muito, muito, muito fortes, o mercado pode achar que isso será inflacionário e vai fazer com que o Banco Central americano tenha que subir os juros ainda mais. Não foi o caso. Eles vieram altos, mas não vieram fortes o suficiente para mudar a perspectiva de mercado. Por isso que, minha gente, tenham o site da CME que mede a perspectiva do mercado na tela de vocês, para acompanhar isso de perto. Porque os indicadores, eles vão ou não mudar a perspectiva do mercado. Se não mudarem a perspectiva do mercado, não faz tanta movimentação, não faz a movimentação que você esperava que fizesse, ok? Bom, na Europa tivemos decisão de juros por lá, comentei com vocês já. Aqui no Brasil tivemos o IPCA, comentei com vocês. Retirada da urgência do projeto da JSCP. Tivemos algumas movimentações em Brasília, mas que não fizeram preço no mercado, como a reforma ministerial, aprovação da PL sobre a restituição do ICMS para os estados e municípios. Foi aprovado também a taxação dos sites de apostas. E por aí vai. Tivemos vendas no varejo que veio forte também no dia de hoje, ok? Então, nesse sentido, tivemos uma semana muito positiva aqui para o nosso IBOV e uma queda considerável para o nosso dólar. E é isso. Espero que tenham entendido tudo, espero que tenham tido uma ótima semana. E semana que vem estou de volta em São Paulo. Vejo vocês agora lá da terrinha de São Paulo. Tá bom? Bom fim de semana para todo mundo e até domingo. Beijo.